Me dá o Joel, 68 anos, Percival de Souza, um cara extremamente experiente. Esse é um médico, Percival, médico renomado, hein? Na área gástrica. Ele é um dos mais respeitados do mundo, podemos dizer assim. Agora, ele tem 42 anos de carreira. Sabe por que ele está aparecendo no Cidade Alerta? Não sei. Diário secreto? Esse homem tinha um diário. Preste atenção, povo de casa. Sabe que diário era esse? Ele contava o dia a dia dele no consultório. Mas não era o dia a dia de atendimento às pessoas, né, as vidas que ele salvou, né, as pessoas que ele ajudou. Muito pelo contrário. A história desse homem começa a mudar em 2005, Percival, quando a polícia prende esse homem por armazenar imagens de pornografia infantil. 42 anos de carreira. Falava o seguinte: não, isso é um engano, porque esse computador que vocês aprenderam nem meu é, não é meu, vocês estão errados. Foi condenado, mas respondeu o processo em liberdade e continuou trabalhando normalmente. Em 2017, foi preso, acusado de abusar de uma vizinha de 12 anos, num bairro de luxo. No começo, os policiais acreditavam que a menina estivesse mentindo por conta da história. 42 anos de carreira, renomado, que isso? Mas, durante uma operação, os agentes encontraram vários diários na casa. Igual diário, antigamente a gente escrevia no diário, você lembra? Que o nosso brinquedo era esse. Pois bem, no diário, provas dos crimes. Segundo a polícia, ele anotava nomes e até como cometia os crimes de abuso nesse diário. Fulana de tal, tantos anos, o abuso foi desta forma. Vai vendo. Já são 396 casos. Percival, 396 casos. Um dos maiores pedófilos da história da Europa. Em um mês, ele será julgado por 4 desses crimes. Na cadeia, ele já confessou os abusos. Nós temos uma reportagem dessa história. Preste atenção nesse caso, gente. Os diários são de um médico criminoso. Relatos que assustaram até mesmo os policiais mais experientes. Detalhes de crimes cometidos há mais de 30 anos. As anotações pertencem a este homem, Joel, que hoje tem 68 anos. Médico famoso, um cirurgião respeitado em toda a Europa. Mas este homem de sucesso escondia um segredo terrível, que nem mesmo os parentes conheciam. Com especialidade em cirurgias no aparelho digestivo, Joel era um homem consagrado na medicina. Trabalhou em vários hospitais, muitos com certificados internacionais. Não tinha quem falasse mal de Joel. Segundo a família, ele ajudava os parentes, cuidava dos sobrinhos e era um homem que gostava e mantinha uma vida de luxo. Joel adorava comprar carros importados, viagens para lugares paradisíacos e joias, muitas joias. Mas o rumo da carreira dele começaria a mudar em 2005. Depois de uma operação da polícia francesa. Durante uma investigação de uma rede de pedofilia internacional, os policiais chegaram até o nome de Joel. Ele era acusado de armazenar imagens pornográficas em seu computador pessoal. Os policiais foram até a casa dele e encontraram esse material. Joel foi levado para a delegacia, mas ele disse que havia comprado o computador há pouco tempo e que estava sendo vítima de um engano. Joel foi liberado, mas condenado meses depois. Por ter construído uma carreira respeitada, alegou que tudo não passou de uma confusão da polícia e acabou respondendo ao processo em liberdade.
O cirurgião voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. O caso não teve tanta repercussão. Esta vítima se recorda de uma conversa com a mãe na época. Quando fui para o consultório, eu sabia que ele estava sendo investigado, mas eu não sabia o porquê. Há 8 anos, eu perguntei à minha mãe se não tinha me acontecido nada quando eu era criança. Minha mãe respondeu que confiava nele. Mal sabia a justiça que tinha liberado um pedófilo em série. Semanas depois, Joel foi trabalhar em um dos principais hospitais da França. Morava num bairro de luxo, numa casa de 2 andares, onde realizava festas para amigos e parentes. Até que um dia, a filha da vizinha de 12 anos fez uma denúncia contra Joel. Mais uma acusação de pedofilia. Mas a menina criou coragem e contou para os pais. Joel, o vizinho amável, era na verdade um criminoso. Eles logo chamaram a polícia. Joel disse que a garota havia inventado toda essa história, que ela só queria chamar a atenção. A princípio, os policiais acreditaram na versão de Joel, o que deixou os pais revoltados. Mas a justiça autorizou um novo mandado de busca e apreensão na casa do médico. Quando os agentes chegaram, Joel ainda tentou esconder o cofre, mas não deu tempo. Os investigadores encontraram vários cadernos que Joel tanto quis esconder. Provas de crimes. Em cada página, relatos dos abusos. Nomes, horários, descrições. Joel tinha o costume de atacar as vítimas e, em seguida, anotar cada detalhe nos livros. Foram 3 décadas de abusos e ameaças. Ele foi preso na hora. Era o fim da linha para o maior pedófilo em série da história da Europa. Os policiais vieram me interrogar e eu disse: esse é o cirurgião que me operou e abusou de mim. Ao todo, a polícia acredita que foram 396 vítimas. Mais de 300 já procuraram as autoridades. Alguns destes casos já estão prescritos. A investigação continua agora para ir atrás das outras vítimas que estavam nas anotações do Dr. Joel. Queremos o testemunho delas ao vivo ou gravado. A família dele recebeu a notícia em choque. Não acreditava que o homem que jurou salvar as pessoas, na verdade, usava a profissão para atacá-las. Nós vamos ver agora o contrato que ele tinha com esses hospitais, onde os abusos teriam acontecido, e pedir para a diretoria os arquivos dos pacientes. Esta é mais uma das vítimas do Dr. Joel. A jovem só agora contou para a polícia o que aconteceu. Eu estava no consultório dele, ele me atacou, mas eu não fiz nada, porque na época eu nem sabia que podia fazer uma denúncia. Além de tudo, ele me gravou. Joel ficará preso até o julgamento. De acordo com a promotora, o médico renomado não vai mais escapar. Vai passar o resto da vida atrás das grades, para alívio das centenas das vítimas. Olha, é o seguinte, a justiça confirmou que entre as 396 vítimas estão 2 sobrinhas de Joel. Elas teriam sido abusadas ainda quando crianças, agora a mãe delas, que é irmã de Joel, vai ser investigada juntamente com a ex-mulher do médico. Um outro processo vai ser aberto contra também o diretor do hospital francês, porque esse diretor foi avisado por um médico em 2006 dos ataques de Joel, mas esse médico não fez nada, tá? Não quis abrir aquele procedimento ético. Ele pode ser considerado um cúmplice, tá? Porque é na França, se é no Brasil, nada acontece, nem preso estava, né, Percival? Você vê que esse aí ganha do João de Deus e do Abdel Maci. E nós sabemos, tanto do outro lado do Atlântico como aqui, uma vez pedófilo, sempre pedófilo. Abuso sexual uma vez, reincidência específica. Ele é irrecuperável. Então a providência da justiça deve gerar em torno disso.
saber, como já está demonstrado em vários processos, que pedófilo não tem jeito. Exatamente, concordo com tudo que você falou.